tarde. Sou muito grato de estar com os irmãos hoje. A gente vai olhar para 1 Coríntios, capítulo 15. A gente vai dar uma olhada no capítulo inteiro, mas não se assuste, certo? O pastor ele foi muito rigoroso no tempo que me deu. Tá? Mas 1 Coríntios 15 tem 58 versículos. A gente vai olhar para ele todo, mas obviamente a gente não vai ter como ler absolutamente cada verso de 1 Coríntios 15. Mas 1 Coríntios 15 ele é um todo unificado de argumentação que a gente perde muita coisa se a gente for olhar só para os detalhes. Existe um momento em que você tem que entrar na floresta e sentir a textura das folhas, mas às vezes há algo bom de você olhar no mapa por cima de tudo. Hoje a gente não vai entrar na floresta, hoje a gente vai dar uma olhada sobrevoando de helicóptero 1 Coríntios 15, certo? Para a gente conseguir ver como cada parte de 1 Coríntios se correlaciona com o seu todo e o que é que Paulo quer fazer com esse texto. Mas claro, eu quero ler com vocês pelo menos os primeiros 4 versículos de 1 Coríntios 15, e a gente vai lendo todo o capítulo, o quase todo, à medida que a gente vai seguindo com o estudo. Então, se você puder acompanhar comigo aí, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 até o versículo 4, diz assim: Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem, tal como a anunciei a vós, a não ser que tenhais crido inutilmente. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Senhor, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra e por tudo aquilo que a gente pode receber de ti através da tua verdade. Pedimos para que teu Santo Espírito possa continuar nos guiando no caminho de fé, no caminho de esperança, no caminho de redenção. Que nossos olhos possam ser colocados na eternidade, Senhor. Se nós louvamos no santo nome de Cristo. Amém. Quando eu era estudante de ensino médio, eu tinha um problema com a matemática e com a biologia. Não sei você, certo? Mas eu tinha 2 problemas com essas 2 matérias. Problemas diferentes, mas problemas que me acompanhavam muito. Meu problema com a biologia é que eu não entendia nada, certo? E como eu não entendia nada, eu queria uma desculpa para não me delongar estudando aquilo. Eu até gostava de genética, esses negócios, mas botânica era o meu espinho na carne. Decorar nome de folha, de planta, de animal, aquilo ali era um negócio que não entrava na minha cabeça. E eu fazia aquela pergunta que todo jovem estudante faz para o seu professor quando não quer estudar. Professor, para que é que isso serve? O que é que isso vai servir na minha vida? A resposta de todo professor é um pouco elaborada, ele tenta explicar por que é que aquilo pode ser útil, mas a única resposta realmente sincera é que vai cair no Enem, certo? A não ser que você vá ser biólogo, vai estudar alguma coisa desse sentido, a grosso modo você tem que aprender porque você não quer morrer de fome, você quer passar na faculdade, você quer estudar, então aprende isso aqui e depois você esquece, certo? Pelo menos eu tive 1 ou 2 professores que foram sinceros nesse ponto. Mas a partir do momento que eu não queria estudar aquilo, o meu modo de me distanciar daquele objeto de estudo era criar para mim cada vez mais barreiras de inutilidade. Isso não serve de nada para a minha vida. Mas eu também tinha matemática, e eu gostava de matemática, certo? Eu não era o cara da biologia, eu gostava dos números, eu gostava dessas coisas, só que eu também tinha um problema parecido com a matemática, porque eu gostava da matemática, mas eu tinha a mesma pergunta para o meu professor. Eu olhava e dizia: professor, mas para que eu vou usar? Sabe, passou mais um dia e eu não usei Bhaskara para nada na minha vida, certo? Passou mais um dia e trigonometria não faz nenhuma diferença na minha existência terrena. Sabia que seno A, seno B, cosseno A e como é que isso se relaciona com a vida? Não tem utilidade para mim. E eu gostava de matemática, mas eu ficava frustrado em gostar de matemática, sabendo que eu não conseguia usar todos aqueles elementos matemáticos na minha existência diária. E a inutilidade daquele conhecimento tanto me deixava triste com aquilo que eu gostava, quanto me protegia de não me interessar por aquilo que eu não gostava. Talvez você, como cristão, passe por algo muito parecido quando você estuda a palavra de Deus, quando você lê a Escritura, ou quando você vem para o culto. Algumas coisas você não gosta. O pastor vai dar aula de EBD e vai mostrar sobre os símbolos de fé, sobre a doutrina reformada, sobre a trindade, e talvez sobre elementos que você olha e pergunta: professor, para que serve isso aí para a minha vida? Por que acreditar se é uma trindade ou não, se é supralapsariano ou infralapsariano, qual o credo, para que esse negócio? Para que isso serve? Você nem pronunciar esse nome que você está dizendo aí, pastor. Isso não serve de nada. E quando você não gosta,
Você cria uma barreira de inutilidade para continuar não relacionado com aquilo. Mas há um problema quando você gosta. Porque às vezes o sermão de domingo é interessante, sabe? O pastor fala uns negócios legais, e umas coisas bonitas, você fica, sabe, toca no seu coração, esquenta um negocinho ali dentro, vem um negocinho gostoso aqui do pâncreas, que abraça o fígado e dá né? Mas quando termina o culto, você fica meio, e agora? Né? E agora? Quando eu leio 1 Coríntios 15, às vezes eu fico um pouco assim, porque Paulo, ele está com muita ênfase, gastando quase 60 versículos, para dizer a única coisa: a ressurreição aconteceu. A ressurreição aconteceu. E Paulo está muito interessado em que os irmãos concordem com ele. E se você olha essas passagens, quer gostando dela ou quer não gostando dela, talvez você passe pelo mesmo problema que eu passava no ensino médio, ou que às vezes a gente passa no culto. Tá, mas para que serve isso aí? Qual a utilidade disso aí? Qual é a razão disso aí? Porque a gente lê os textos e nem sempre o autor está aplicando o texto o tempo todo. Ele está explicando um conceito teológico. E o conceito teológico que Paulo está explicando houve uma ressurreição dos mortos real em Cristo Jesus. Ele estava morto e então ele passou a estar vivo. Mas Paulo, ele antecipa as nossas perguntas. Você poderia levantar a mão e dizer: Paulo, entendo, doutrina da ressurreição, show de bola, mas e daí? Se ele ressuscitou, se ele morreu, se a ressurreição foi só um querigma, só uma ideia, só algo que vem para o nosso coração, ele ressuscitou dentro de mim, tanto faz. Mas para Paulo, existe uma razão muito clara de por que nós devemos nos importar com a existência de uma ressurreição real em Cristo Jesus. Paulo prega sobre ressurreição porque Paulo está preocupado com serviço. Paulo está preocupado com trabalho, com ministério. À medida que Paulo vai argumentando sobre ressurreição, Paulo fala em 3 momentos sobre serviço, sobre pregação do evangelho, sobre o ministério e sobre como o serviço ministerial e o serviço ao outro, e como a pregação é altamente influenciada pela existência de uma ressurreição real de Cristo Jesus e uma ressurreição nossa, em participação com a ressurreição de Cristo. Por exemplo, no versículo 10 de 1 Coríntios 15, ele apresenta a realidade da ressurreição e diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi ineficaz. De fato, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Para Paulo, a doutrina da ressurreição é uma graça útil, é uma graça eficaz, e a eficácia desta graça, que se manifesta pela realidade da doutrina da ressurreição, fazia Paulo trabalhar mais que os outros, fazia Paulo trabalhar de forma mais intensa do que os outros apóstolos, porque havia uma doutrina da ressurreição que era graça para a vida dele, uma graça útil. Mais à frente, nos versículos 30, 31 e 32, Paulo diz a mesma coisa. Ele fala: e nós, por que nos expomos também a perigos todos os dias? Morro todo dia. Eu afirmo por causa de vós, que sois minha glória em Cristo Jesus nosso Senhor. Se, como um simples homem, lutei com feras em Éfeso, de que me adianta isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Paulo está dizendo que o seu sacrifício e o seu esforço no ministério só existiu e só é útil porque há uma ressurreição que justifica isso. Paulo diz que chegou a lutar com feras em Éfeso. E isso não parece ser uma linguagem alegórica ou espiritualizada, como se ele tivesse lutado com feras em oração e lutou contra as forças do diabo. Não, não. A impressão que dá, eu como simples homem lutando contra feras, é que Paulo enfrentou algum animal selvagem. Paulo, por causa da pregação do evangelho, teve que encontrar algum bicho e quis comer ele. E ele lutou, ele teve que dar um murro no leão, teve que, fazer alguma coisa, fugir de um urso, não sei. Mas Paulo enfrentou uma fera selvagem por causa da pregação do evangelho. Se não há ressurreição, pergunta Paulo, do que adianta isso? Paulo está dizendo então que o seu esforço e o seu sacrifício de vida, dele colocar a própria vida em risco, até mesmo diante de animais selvagens, só se justificava porque havia uma ressurreição que dava base para isso. No fim do capítulo, no versículo 58, Paulo resume 1 Coríntios 15. E o resumo geral de tudo aquilo que Paulo diz é o seguinte: portanto, por causa disso tudo, por essa razão, por causa de tudo isso que eu disse, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil, sabendo que nele o vosso trabalho não é vão. Paulo escreveu 1 Coríntios 15 para te motivar a trabalhar.
Paulo, por causa disso tudo, ele quer que você seja sempre atuante na obra do Senhor. Então, quando a gente lê 1 Coríntios 15, e no que a gente vai olhar aqui no texto de 1 Coríntios 15, eu quero que você ouça isso com a intenção que Paulo tinha que você ouvisse no coração. A intenção de Paulo é que você ouvisse isso aqui, não simplesmente como um texto teológico, a respeito de uma doutrina bíblica, mas que você ouvisse isso aqui como um tônico para o seu trabalho na obra de Deus, para o seu serviço na igreja, para o seu cuidado com o outro, para o seu sacrifício como parte do povo de Deus, como motivação para a obra missionária, como incentivo a estar na escola dominical, a estar ajudando os irmãos, a estar pregando, a talvez sacrificar mais pelos outros. Paulo escreveu em 1 Coríntios 15 um tônico e um instrumento fortificador para o ministério. E Paulo faz isso dizendo 7 coisas. Paulo diz 7 coisas sobre a ressurreição em 1 Coríntios 15, a fim de nos motivar para o trabalho missionário. Paulo quer nos convencer do fato da grandeza e da centralidade da doutrina da ressurreição. Do fato, da grandeza e da centralidade, dizendo 7 coisas aqui no texto. Primeiro, Paulo vai dizer dos versículos 1 ao 4, que o evangelho da salvação é um evangelho de ressurreição. E que a doutrina da ressurreição é uma doutrina que nos salvou. E que se nós amamos o evangelho, nós amamos a ressurreição de Cristo Jesus. E assim como o evangelho aponta para a ressurreição aponta para o evangelho. E se nós amamos o evangelho e se cremos no evangelho, nós amamos a ressurreição e cremos na ressurreição. E a ressurreição nos aponta para o evangelho de forma completa, o evangelho de forma completa nos aponta para essa doutrina da ressurreição. Ele diz então no versículo 1 até o versículo 4, irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o evangelho que foi anunciado, que foi recebido, nos quais estáis firmes. Então Paulo anuncia um evangelho, a igreja recebe o evangelho, a igreja está firmada nesse evangelho e Paulo os lembra desse evangelho. E diz, por meio desse evangelho, por meio dele, também sois salvos. Então esse evangelho que foi pregado, crido, recebido, permanecido e agora lembrado, era o evangelho que salvava aquela igreja. E esse evangelho de salvação é o evangelho de morte e ressurreição de Jesus. Ele diz no verso 3, porque primeiro vos entreguei o que também recebi, Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A ressurreição faz parte da mensagem que te salvou. Se você rejeita a ressurreição, você rejeita parte do conteúdo da tua salvação. Logo, você está rejeitando o objeto de salvação. Você está rejeitando aquilo que é um instrumento de Deus para que você seja salvo. Como é que você pode ser salvo por uma mensagem e exercendo essa salvação, você vai negar a mensagem que te salva? É como serrar o galho que você está sentado. Seria como usar uma serra elétrica para cortar o fio que liga a serra na tomada. Você quebra alguma coisa que não deveria ser quebrada. O que Paulo está dizendo é que se uma vez que o homem encontrou o evangelho da salvação, ele não pode negar o evangelho da ressurreição. Porque a salvação não pode ser usada contra a própria salvação. Então negar a ressurreição é negar tudo aquilo que significa ser salvo em Cristo Jesus. O homem que encontrou salvação em Cristo é o homem que ama a doutrina de que Jesus voltou dentre os mortos. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Isso parece só uma questão teológica simples, mas muitos homens, principalmente ligados à teologia liberal alemã e da Europa de forma geral, de séculos passados, vão argumentar que a ressurreição não é um fato histórico, que aconteceu na realidade. Eles vão argumentar que a ressurreição aconteceu só nos nossos corações, que a ressurreição é só querigmática, é só para pregação, de que a ressurreição foi uma coisa que aconteceu através da pregação, e aconteceu espiritualmente em Cristo Jesus. E muitos homens, por causa de suas vidas universitárias, por más relações de companhia, acabam acreditando nessas loucuras que homens ficam dizendo a respeito da palavra de Deus, em que eles negam aquilo que é claro na palavra de Deus. Jesus, de fato, ressuscitou. E nós não podemos exercer a salvação ao ponto de negar a nossa própria salvação. Isso é uma antítese que não faz sentido. Em segundo lugar, Paulo vai dizer que essa ressurreição não é só um fato teológico. Ele vai dizer segundo as Escrituras, a ressurreição como algo profetizado no Antigo Testamento, mas como algo que pode ser conferido na realidade. Não era só uma teoria ou uma ideia pregada. Os homens viram, sentiram, tocaram a ressurreição. Ele vai dizendo a partir do versículo 5, apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois apareceu a mais 500 irmãos, e de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e depois de todos apareceu também a mim, como um nascido fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos, indigno
ser chamado apóstolo porque persegui a igreja de Deus. Paulo vai dizer, em segundo lugar, que a ressurreição foi vista, foi percebida, foi sentida. Os homens viram Jesus ressurreto. Há uma nuvem de testemunhas que contemplou esse fato. Quando a gente vai lidando com homens que odeiam Deus, que não seguem a Escritura e que negam a realidade de uma ressurreição, eles têm um problema sério com isso aqui. Como é que você pode acreditar que a ressurreição não aconteceu se você tem um registro fiel de testemunhas fiéis daquele acontecimento? Eu costumo dizer assim para os irmãos da minha igreja: irmãos, se eu chego aqui num domingo, todo esbaforido, todo cansado, suado, correndo, e digo, irmãos, vocês não acreditam no que eu vi. Eu vi o pastor Valbert voando pelas nuvens de Fortaleza, batendo asas como uma gaivota. O que é que vocês vão acreditar? O que é que vocês vão achar de mim? Eu pergunto com sinceridade. E os irmãos começam aquele burburinho esquisito, né, e tal. E um diz, pastor, é o seguinte, eu achar que o senhor está maluco, o senhor está mentindo. Ou dizer, pastor, acho que só usou uma droga pesada aí, não sei, botaram um negócio aí na tua comida. Aí um velhinho, cabelo branco, olha para mim e diz, irmão, pastor, eu conheço o senhor. E porque eu conheço o senhor, eu vou acreditar que o senhor acredita que viu. Mas tem que ter alguma explicação para isso aí. Interessante, eu acredito que o senhor acredita que viu. Por quê? Porque ele crê no meu caráter, ele me conhece. E se eu disser, irmão, mas se alguém chegar para mim com arma na minha cabeça, ficou indignado com esse meu negócio, e diz, pois pastor, meu irmão, nega esse negócio, diz logo que é mentira, senão eu te mato. E eu choro, digo, não posso negar o que vi, e morro. Vocês vão acreditar na minha sinceridade? E todos, até os que acharam que eu teria usado uma droga pesada, uma coisa parecida, dizem, não, a gente vai acreditar que o senhor pelo menos tinha certeza que viu. Mas pode ter se confundido, pode ser alguma coisa, uma droga, alguma mais. Na sua sinceridade a gente acredita. Ótimo. E se depois que vocês me matam, surge agora todo mundo que estava na rua dizendo que viu o pastor Valbert voando. E começa a TV a chegar lá. E todo mundo que mora em Fortaleza viu o pastor Valbert, terninho e gravata, voando sobre as ruas de Fortaleza. Então você tem um problema um pouco maior. Porque você tem agora uma nuvem de testemunhas de um acontecimento absurdo. De um acontecimento que não faz muito sentido. Um homem voando, batendo os braços por aí. Você pode acreditar que há um grande complô em Fortaleza, de que as pessoas estão tentando conseguir mídia e atenção para alguma coisa, uma jogada de marketing. Você vai achar uma explicação, na realidade, para aquilo. Porque você não está disposto a aceitar que é possível que um homem bata seus braços e voe. Você ia ter que mudar tudo aquilo que você sabe sobre física, sobre química, sobre antropologia, sobre aerodinâmica, para que aquilo pudesse acontecer. É muito mais fácil existir um monte de mentiroso do que tudo aquilo que você acha que existe sobre a configuração do corpo humano, do ar. Isso tem que ser mudado. Mas então você encontrou um problema, porque toda Fortaleza diz que viu, pessoas que não se conhecem disseram que viram, que tocaram, que ele voou várias vezes, e todos morreram defendendo aquilo, e morreram por defender aquilo. Eu tento fazer esse jogo mental para imaginar o que aconteceu quando chegaram 500 pessoas, 600 pessoas, diante da Galileia Antiga, dizendo, a gente viu aquele carpinteiro morrer e ressuscitar. Não, vocês estão malucos, vocês estão com história. Não, morreu, ele morreu, a gente viu morto, todo mundo viu morto, na cruz, pendurado, e todo mundo agora está vendo esse homem andando na rua. Você vai dizer, estão mentindo, estão usando drogas, é uma alucinação, é uma jogada de marketing. Aí você tem pessoas morrendo defendendo isso. Você tem pessoas entregando a vida diante dessa mensagem que viu e que ouviu. E colocam uma arma na cabeça deles. Ou nega essa mentira ou morre. E morrem. E registram isso num texto. E o texto é preservado, o texto chega a nós. E eu converso com meus amigos que fazem história. E digo, está aqui, eu tenho uma testemunha confiável em um registro confiável. Em qualquer outro documento histórico, isso seria tido como fato. Por que os homens negam o Evangelho? Porque eles têm que negar muitas outras coisas para aceitar isso aqui. Eles têm que negar o modo como eles interpretam a realidade, eles têm que negar o modo como eles se relacionam com o mundo, eles têm que negar o próprio padrão moral, eles têm que negar o modo como eles acreditavam que era o telos da história, eles têm que negar o modo como eles veem a existência ou não da divindade. É mais fácil acreditar que era uma mentira, é mais fácil acreditar que era uma jogada de marketing, do que acreditar que realmente um homem morreu e ressuscitou e que era Deus. E isso aqui é o calcanhar de Aquiles de todos aqueles que rejeitam a ressurreição, porque querem rejeitar Jesus. Eles têm uma série de testemunhas confiáveis que morreram declarando aquilo que acreditavam. Ele morreu e ressuscitou. A ressurreição é um fato na realidade, é um fato da realidade, é um dado da realidade, que
que os homens preferem tapar os ouvidos e cantar como uma criança levando a bronca do pai, do que aceitar aquilo que está registrado em um texto histórico confiável, a partir de testemunhas confiáveis. A ressurreição é um fato da realidade. Mas a ressurreição, além de um fato da realidade, também é uma doutrina que foi transmitida pela Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A ressurreição é uma doutrina que nos foi transmitida através da mensagem dos apóstolos. E se a gente segue a Escritura, a gente tem que seguir aquilo que é pregado por aqueles que formaram a Escritura. A partir do versículo 11 até o versículo 16, eles vão dizer: quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos e é nisto que credes. Se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. Ele diz no verso 14 ainda: se Cristo não ressuscitou, então nossa pregação é inútil e também a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, todo o Novo Testamento é uma balela. Se Cristo não ressuscitou de fato como um dado da realidade, nada na Escritura vale para a gente. A gente deveria rejeitar os apóstolos como bocós, mas a gente deveria ir embora daqui. Você deveria estar vendo o jogo de futebol americano do Ceará contra alguém, não esqueci já, aqui do lado. A gente passou em frente, nem sabia que tinha time de futebol americano do Ceará. Certo? Eu vim do Ceará e descobri aqui. Olha que coisa. Né? Se Jesus não ressuscitou, o que a gente está fazendo aqui é olhar para Harry Potter e viver nossa vida com base nele. É olhar para o Senhor dos Anéis e criar uma ética em cima disso aí. É adorar uma salsicha. Certo? É pegar uma ideia genérica que não tem nenhuma realidade e viver em cima disso aí. Porque a ressurreição de Jesus é a doutrina dos apóstolos. A ressurreição de Jesus é aquilo que foi pregado por aqueles que fundaram a mensagem apostólica. Se a ressurreição é falsa, então a mensagem deles é falsa. E não faz sentido seguir esse caminho. A ressurreição é o alicerce sobre o qual o prédio fica de pé ou cai, sobre o qual a nossa fé permanece ou não. Se Jesus não ressuscitou, a vossa fé é inútil. E tudo aquilo que a gente está fazendo vai embora. Não é como discordar num ponto secundário da teologia. Vocês são presbiterianos, eu sou um batista, a gente está aqui vivendo na mais tranquila paz por enquanto, não é? Se a gente não tocar em certos assuntos, não é? A gente consegue viver muito tranquilo, certo? Existe um limite, né, para tudo. Mas negar a ressurreição não é batizar com muita ou pouca água, não é batizar bebê ou só batizar adulto. Negar a ressurreição é destruir todo o arcabouço de unidade. Negar a ressurreição é quebrar o alicerce do prédio e destruir tudo, é colocar C4 no alicerce do prédio da fé. E acabou. A gente destrói o cristianismo se a gente destrói a doutrina da ressurreição. Em quarto lugar, Paulo então vai argumentar que toda a nossa vida de fé depende dessa ressurreição. A partir dos versículos 17, chegando até o versículo 19, ele diz: se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil e ainda estáis nos vossos pecados. Logo, os que morreram em Cristo também estão perdidos. E se a nossa esperança em Cristo é apenas para essa vida, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. Paulo vai dizer não só que a doutrina da ressurreição é o centro da mensagem dos apóstolos, mas também que a doutrina da ressurreição é o centro da nossa esperança futura. É o centro da nossa esperança de fé. Você precisa de uma ressurreição para que a sua vida cristã faça sentido. Paulo está dizendo que se o nosso cristianismo se baseia em resultados que são recebidos apenas nessa vida, e se a nossa esperança não se dá em uma ressurreição dos mortos futura, nós somos dignos de pena. Nós somos miseráveis. Nós somos miseráveis. Porque aquele que encontrou Jesus, ele vive uma vida tal que nada se justifica aqui. Se você encontrou Jesus, você sacrifica coisas, você se dá, você escolhe para si dores e sofrimentos que não são recompensadas nessa vida, que são recompensadas fora daqui. Eu tive um professor, ele gostava muito de dizer o seguinte, que, olha, ser religioso faz bem, porque ser religioso, sabe, acalma a alma, porque a dúvida do ateísmo gera estresse, a certeza de um Deus gera paz. Você vai ler as revistas, vai dar super interessante, né? Revista sim, revista não, está lá Jesus, o homem ou o mito, né? Coisas de religião e tal. Eles vão dizer o quê? Que a religião acalma o coração de homens no meio da dificuldade e deixa o mundo mais feliz. Paulo riria. Paulo ia rir. Para Paulo seria piada. Paulo vai dizer, se eu não fosse religioso, se eu não fosse cristão, eu não ia ter que dar murro na cabeça de leão em Éfeso para sobreviver. Se eu não fosse cristão, eu não ia ter que descer por um cesto de uma torre para não ser preso.
Se eu não fosse cristão, eu não ia ter 3 quarentenas menos 1 de chicotadas nas minhas costas. Se eu não fosse cristão, eu não teria pegado uma doença até quase morrer na galáxia. Se eu não fosse cristão, eu poderia ter uma esposa, ao invés de dedicar minha vida à pregação do evangelho através do celibato. E você poderia dizer coisas parecidas. Se eu não fosse cristão, eu podia transar com minha namorada. Se eu não fosse cristão, eu podia ir para a festa e encher a cara de cachaça. Se eu não fosse cristão, eu podia assistir o que eu quisesse, fazer o que eu quisesse, falar o que eu quisesse, vestir o que eu quisesse, ouvir o que eu quisesse, viver como eu quisesse. Porque quando você é cristão, meu irmão, você vive uma vida que nada aqui recompensa. Porque se eu não fosse cristão, eu não dedicaria minha vida ao pastorado. Eu teria terminado contabilidade. Eu ganharia algum dinheiro. Se eu não fosse cristão, eu podia viver outra vida, fazer outras coisas, me dar outros prazeres, que a fé não deixa que eu faça. Paulo se entregou a sacrifícios missionários, Paulo se entregou a um serviço do outro, que não ia ser recompensado com uma coisinha gostosinha no coração aqui. Agora a pergunta que fica é, será que a gente vive uma vida que só se justifica na eternidade? Porque o cristianismo de Paulo é um cristianismo que sua dedicação à obra de Deus só se justificava, só fazia sentido se houvesse um céu. Paulo podia dizer, se não houver um céu, minha vida aqui está um destroço. Quando eu era mais jovem, eu gostava de evangelizar com uma coisa chamada aposta de Pascal. Não sei se você já ouviu isso. Que era assim, se você é crente e existe Deus, você está no lucro, certo? Se você não é crente e não existe Deus, você está no meio, sabe? Não está todo mundo no mesmo lugar, é zero, então fica no zero. Se você não é crente e existe Deus, você está no negativo, você vai para o inferno. Agora, se você não é crente e não existe Deus, você está no zero também. Então, a aposta com mais chances de lucro é a aposta de ser crente. Porque se não existe Deus, zero. Se existe Deus, bom. Se você não é crente, se não existe Deus, médio. Mas se existe, ruim. Então é melhor. A pior possibilidade, sendo crente, é de viver uma vida igual a melhor possibilidade do ímpio. Só que isso é uma coisa que não faz nenhum sentido para a gente. Porque para Paulo, se você é crente e não existe Deus, você não está no zero. Você está estragando a única possibilidade que existe sobre essa terra de curtir alguma coisa. Você só vive uma vez, você só tem uma experiência de vida, só um tempo nesta realidade, e você está desperdiçando isso aqui. Você está deixando isso aqui passar. Você não está se entregando aos prazeres. Você está desperdiçando a sua vida. Porque o convite do Evangelho é justamente um convite de morte. O convite do Evangelho é justamente um convite de carregar a cruz, de dizer não a si mesmo. Se não há uma recompensa depois disso aqui, meu irmão, a gente é bocó, a gente é estúpido, a gente é tosco. Se não existe algo para depois disso aqui, você está gastando o seu domingo de besta aqui dentro. Porque você não está ganhando nada para esta vida aqui. Você está deixando seu dinheiro para os outros. Você está vendo bazar para enviar 5.000 pau para gente que está gastando tempo na África. Se não existe algo para depois disso aqui, o modo como a gente vive é idiota. O modo como a gente vive é estúpido. É por isso que a doutrina da ressurreição é uma coisa tão poderosa para nos mover para a obra missionária, para nos mover para o serviço, para nos mover para o sacrifício financeiro. Existe uma recompensa para depois dessa vida. Existe um retorno para depois que a gente entra no caixão. É um retorno certo de uma glória futura, de uma ressurreição vindoura, em que nós vamos ver a face de Cristo, e que nós vamos estar com Deus eternamente. E é só isso que justifica. Se você esperar algo para essa vida, você nunca vai ter. É lá que é o nosso tesouro, é lá que é o nosso retorno, é lá que a gente vai receber de volta tudo aquilo que Deus operou em nós nessa vida. Porque se a gente for esperar coisas que nos façam melhores, mais felizes por causa da religião, eu lhe indico outra coisa. Vá para o hinduísmo, vá fazer terapia, vá achar um yoga, sei lá. Aqui, meu chapa, é melhor você tirar o cavalinho da chuva. Você está aqui para se lascar, certo? Você está aqui para se lascar, você está aqui para sofrer. Você está aqui para se entregar. Isso dá mal. Desculpa a linguagem, certo? Eu faço isso geralmente quando estou com amigos pastores mais jovens. A gente faz uma grande sessão de terapia. Digo, vamos lá, repita comigo, eu vou me lascar por Deus, né? E a gente faz assim para ver se, sabe, a gente entende, ver se entra nessa cabeça oca da gente, de que a gente não está aqui de turismo, certo? Esse tempo aqui não é tempo de férias, a gente está no tempo de batalha. Isso aqui não é um navio, John Piper diz muito isso, isso aqui não é um cruzeiro, isso aqui é um navio de guerra.
A gente tem que assumir que nós estamos numa vida que só se justifica se há algo para além disso aqui. Se há algo para além dessa vida. É lá que há o nosso retorno. É lá que há a nossa esperança. Então vale a pena servir. Então vale a pena trabalhar mais do que todos eles. Então vale a pena se entregar à obra do Evangelho. Vale a pena fazer bazar. Vale a pena ir para a África. Vale a pena deixar o dinheiro. Vale a pena vir para o culto. Vale a pena não transar com a namorada. Vale a pena não ir para onde você quiser. Vale a pena não encher a cara de cachaça. Vale a pena não ser querido pelo mundo por fazer as coisas que o mundo quer. Vale a pena. Não porque você vai receber algo de volta aqui. Porque se você esperar algo de volta aqui, você se desvia. Você vai para o mundo, você abandona Deus. Porque você vai viver nessa ideia que Deus tem que te devolver aquilo que você sacrificou. Então você não transa com a namorada, você não enche a cara de cachaça, você não vê o filme que está lá na TV, porque você sabe que tem um negócio que você não pode olhar, você não escuta aquele funk proibidão que você queria tanto ouvir, certo? Você não briga com a sua mãe, você não devolve o murro na cara, você não tranca o cara no trânsito, você faz tudo bonitinho e as coisas dão errado. E você é demitido, a mulher te deixa, você não consegue o carro que você queria na igreja, você não passa no concurso, aí você olha para cima dizendo, qual é? Eu estava na linha, eu fiz um negócio, cadê o retorno? E a gente espera um retorno que não vai ter aqui, certo? Só esperar o retorno aqui, você está esperando o retorno no lugar errado. Eu precisei de 2 dias esquecendo da eternidade para eu entrar em depressão como pastor. Eu precisei de 2 dias esquecendo que existia uma ressurreição que ia justificar tudo, para eu passar 2 dias mal em casa. Até eu lembrar, meu Deus, tem céu. É mesmo, ó. Tem um céu, ó. Então vale a pena. Para eu voltar a respirar. Se você vive uma vida cristã de fato, se você esquece da eternidade, você tropeça, você cai, você fica mal. Se você vive uma vida cristã de fato, abandonar a ressurreição faz você entrar em parafuso. Porque você vive uma vida sem apoios na realidade para justificar a existência. Não sei se você já fez isso, crise de fé, você fica se perguntando, rapaz, mas se Deus não existisse? Sou só eu ou vocês também, assim? Né? Mas se Deus não existisse, mas se eu estiver dando de doido, se eu estiver maluco aqui, eu começo a procurar, não, mas pelo menos, né, você tem paz, estou com os irmãos lá, gente boa, né, tem uns negócios, aí eu começo a tentar me justificar, e a conta não fecha, sabe? Não está valendo a pena esse negócio, se não existe Deus? E eu começo a ter que voltar para os mesmos pontos, para o Evangelho, para a revelação da Escritura. Ah, não, mas tem aqui um testemunho fiel, e eu tento argumentar contra mim, não, está aqui, Deus existe mesmo, é verdade. Né? E você consegue voltar para o mesmo caminho. E esses momentos, às vezes, são importantes para a gente lembrar por que é que a gente crê. A gente não está aqui porque é uma tradição familiar, a gente está aqui porque a gente aprendeu alguma coisa e vive esse caminho. Mas Paulo vai dizer justamente isso, a gente ama a ressurreição, porque sem a ressurreição, nossa vida já é o inferno, que a gente escolheu sobre nós inutilmente. Amar a ressurreição faz com que o sacrifício valha a pena e que a gente possa viver para o Senhor. Em quinto lugar, Paulo vai dizer que Cristo é a nossa ressurreição e de que a ressurreição de Cristo é aquilo que dá a base para a nossa própria ressurreição em Cristo. É um trecho um pouco mais longo, eu vou pular bastante coisa, mas a partir do versículo 20, ele vai dizer, na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Minha tradução diz, o primeiro entre os que faleceram. Esse aqui é uma coisa muito interessante, certo? A ideia dele ser a primícia. A primícia é um primeiro fruto de uma colheita. Jesus ele é a primícia dentre aqueles que morreram e que serão ressuscitados. Parece que Paulo está fazendo uma coisa muito interessante aqui. Ele está dizendo que Jesus, ele não ressuscitou como outras pessoas ressuscitaram. Porque Lázaro ressuscitou. Mas Lázaro não está vivendo entre nós para sempre hoje, tá? Lázaro voltou dos mortos, Lázaro morreu. Haviam crianças que morreram, pessoas mortas nos evangelhos, e Jesus ressuscita essas pessoas não viveram para sempre, elas morreram. A ressurreição de Jesus é uma coisa diferente, porque a gente vê que Jesus já aparece na sua ressurreição com um corpo transformado. A impressão que dá é que a ideia de ser a primícia dos que dormem é de que Jesus é um adiantamento da ressurreição futura que nós vamos participar. A verdade, vai dizer Paulo aqui em muitos detalhes, 1 Coríntios 15, que no futuro todos nós ressuscitaremos com novos corpos. A impressão que dá é que Jesus ele é o adiantamento daquilo que a gente vai viver. Então, olhar para a ressurreição de Jesus é olhar para a certeza daquilo que a gente vai encontrar futuramente. De que amar o fato de Jesus ter ressuscitado é olhar com mais força aquilo que a gente vai receber de Deus do futuro. E que amar a ressurreição de Jesus é encontrar força para permanecer fiel na promessa da nossa própria ressurreição. Ele vai dizer no verso 23, cada um, porém, na sua vez, Cristo primeiro
e depois os que lhe pertencem na sua vinda. Ele vai dizer ainda mais à frente, a partir do versículo 39, o texto que nós já lemos, e nós, porque nos expomos também a perigos toda hora. Ele vai dizer no verso 32, se como simples homem lutei com feras em Éfeso, de que me adianta isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Paulo vai dizer que se a ressurreição de Cristo não é verdade, a nossa ressurreição não é verdade, então vamos comer, vamos beber, vamos cancelar o culto e faz churrasco, que vale mais. Vale mais. Paulo encontra força para enfrentar a fera. Isso é uma coisa que me deixa muito assustado. Porque quando eu vou lendo, por exemplo, o livro dos Juízes, eu encontro Sansão, que recebeu o poder do Espírito Santo e abriu um leão ao meio. Então, as histórias do Antigo Testamento são fenomenais. Fenomenais. Ele recebe o Espírito Santo, pega um diacho de um osso. Já viu osso de jumento? É um osso, e mata 100 pessoas com um osso. É uma coisa maluca. Porque havia um poder espiritual ali, através dele. Paulo vai dizer que ele lutou com feras em Éfeso. Irmão, se eu tivesse lutado com uma fera selvagem e sobrevivido, cara, meu canal do YouTube ia virar canal de selvagem, assim, Will de Iago, entendeu? Ia ser tudo como enfrentar feras e tal. Eu ia contar essa história para todo mundo, eu escrevi 4 livros sobre isso, certo? Porque eu enfrentei uma fera e sobrevivi. Meu irmão, em todo Natal, ninguém ouviu outra história, tá ligado? Eu já contei daquela que já, Iago, já contou, muitas vezes, Iago. E Paulo vai jogar isso aqui como se fosse nada. Eu lutei com fera, ele nem disse qual é a fera. Se fosse eu, ia dizer um leão enorme, os dentes, não, mas Paulo está dizendo, lutei com feras selvagens em Éfeso. Paulo não está vendendo a própria história. Paulo não está querendo receber destaque com aquilo que ele viveu. Às vezes acontece isso em muitas igrejas, a pessoa não pode viver uma experiência com Deus que vira testemunho para sempre, né? Vira postagem de Facebook, você está orando, tirando selfie, aqueles negócios. Paulo sempre foi muito discreto, né? Paulo sempre foi muito discreto no modo como ele apresentava as suas experiências com Deus. E Paulo diz que lutou com feras em Éfeso. E ele teve força para lutar fisicamente, não é metáfora, hein? Lutar fisicamente com uma fera, porque ele sabia que existia uma ressurreição. Paulo vai levar aqui, então, toda essa conversa sobre fé a níveis um tanto exagerados, se você parar para prestar atenção. Paulo está colocando a própria vida em risco. Paulo está colocando a própria vida de risco de morte mesmo. Paulo estava disposto a morrer pela obra missionária, porque ele acreditava em ressurreição. E a gente geralmente vive uma vida de fé muito bonitinha, né? A gente acha que vir para a igreja é o maior sacrifício que a gente faz. Todo domingo, como eu sou crente, todo domingo tem que passar a luta social. Que sofrimento e sacrifício, né? Aguentar aqueles irmãos, sentar 1 hora na cadeira. Senhor, por que me escolheste para tão profundo sofrimento? Né? Paulo vivia uma vida, por causa da ressurreição, que ele tinha risco de morrer, certo? Risco de morrer. A gente nem sempre está disposto a viver uma vida de fé assim, tá? Porque geralmente a gente diz, não, Iago, por favor, né? Vamos ter um pouco de senso, né? Você quer levar os nossos jovens da igreja para evangelizar daquele lugar, nesse bairro, para aquelas pessoas, e se tiver uma rebelião, Iago? E se chegar um assaltante, Iago? E se alguém for pegue lá, Iago? Vai morrer, irmã. Aí seu filho morre. Eu prego no velório, fique tranquila. Né? A gente geralmente vive uma vida cristã que só se justifica se for tudo bem, se for tudo seguro, se for tudo calculado. Ao longo da história da igreja, os nossos irmãos tiveram que morrer. E não é uma historinha bonitinha, eles morreram, eles foram crucificados, eles foram colocados em piche fervente, eles foram colocados para ser iluminação do Império Romano, foram entregues a leões. Hoje, muitos irmãos morrem nas mãos de pessoas de outras religiões, do ateísmo de Estado na China comunista. Foram 12 milhões de mortos na Rússia de Stalin. Hoje, a gente tem na janela 1040, em países onde a Sharia é muito forte, cristãos sendo mortos e arrastados constantemente. É uma realidade, irmãos. Nossos irmãos estão morrendo. E estão morrendo firmes porque creem na ressurreição. E a gente não tem coragem de se colocar em risco pela pregação do Evangelho. Tem medo de ir no hospital para não pegar uma infecção hospitalar. Tem medo de pregar no presídio com medo de uma rebelião ou de alguém fez alguma coisa. Tem medo de ir na praça para os moradores de rua porque tem medo de morrer. Primeira vez que eu fui nas praças pregar de madrugada para morador de rua, assaltaram um dos rapazes que estavam com a gente. E na outra vez ele foi de novo. É um risco que a gente está disposto a seguir. Primeira vez que eu fui, eu achava que era mais perigoso do que realmente é. Certo? Eu estava um pouco nervoso, com muito medo. Minha esposa me deu um abraço, perguntou, amor, que horas você volta? E eu, dramático que só eu, né, disse, amor, eu não sei se eu volto. Né?
Você ora para que eu possa voltar, né? Eu estava com medo, eu confesso, estava com medo, eu não sabia se ia voltar. Eu estava orando para voltar, eu estava pensando no meu testamento já, como é que ia ficar, para quem ia ficar meus livros, não é? Acabou que eu nem morri muito, não é? Morri um pouquinho só, mas foi mais por dentro do que no corpo. É engraçado, mas será que a gente está disposto a ir para os locais que a gente não sabe se volta? De fazer coisas que a gente não sabe se vai dar certo? De colocar nossa vida em risco, colocar nosso dinheiro em risco, colocar nossa paz em risco, por Deus. Paulo, convicto da ressurreição, estava disposto a lutar contra as feras. Muitos homens convictos da ressurreição estão dispostos a viver uma vida de insegurança financeira pelo reino, a viver uma vida em um país muito pior que o nosso. Está todo mundo querendo sair do país para ir para um lugar melhor, porque aqui está muito difícil. Missionários saem do país para ir para um lugar pior. Você leva a tua família e os teus filhos para um lugar que não tem nada, porque você crê na ressurreição. Você sabe que tem uma vida depois disso aqui, que justifica tudo, que nossa pátria está no céu, e que é lá que a gente vai ter nosso conforto. A doutrina da ressurreição leva os homens a situações, muitas vezes, absurdas, que os homens sem Deus não entendem, não conseguem entender, porque a gente vê algo que eles não conseguem ver. Em sexto lugar, Paulo vai dizer então que a gente vai ter um novo corpo, que é muito grande. Eu quero ler apenas a partir do versículo 43. Ele diz: semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Ele está falando do novo corpo que nós teremos com ele. Ele vai dizer que semeia-se um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há corpo espiritual. Assim também está escrito: Adão, o primeiro homem, tornou-se ser vivente, o último, espírito que dá vida. Ele vai então comparar os brilhos. Ele vai dizer que o corpo que nós temos hoje, comparado com o corpo que nós teremos em Deus, é como comparar o brilho de uma estrela com o brilho do sol. Você consegue ver essa imagem? É um corpo de desonra que vira um corpo de honra. A gente imagina, às vezes, a nossa vida com Deus eternamente como se a gente fosse um monte de Gasparzinho, né? Uma criatura desencarnada, de asa, tocando harpa para sempre, atravessando parede, esse negócio todo. Paulo vai dizer que nós vamos ressuscitar no corpo. E essa ressurreição no corpo não é nesse corpo caído, fraco, feio que nem o nosso. É num corpo de glória. É num corpo que, se comparar o corpo de agora com o corpo que vai vir, é comparar o brilho da estrela com o brilho do sol. É um negócio imenso de diferença, quando a gente olha para cima. Você vai ter um novo corpo, irmão. Vale a pena sacrificar o corpo daqui. Vale a pena sacrificar a sua saúde daqui, se precisar. Sacrificar o seu conforto daqui, se precisar. Paulo era uma pessoa que podia falar sobre isso. Paulo devia ter um corpo muito destruído. Ele provavelmente pegou malária na Galácia e ficou quase cego. Por isso as pessoas escrevem para ele. Ele devia ter as costas todas retorcidas de tanta chicotada que recebeu. Ele ficou náufrago um dia no mar. Ele teve que se colocar em situações terríveis, foi espancado e quase morto várias vezes. Paulo devia ser destruído. Sol quente, descalço talvez, andando por muitos quilômetros. Paulo sacrificou o corpo porque ele sabia que receberia um novo corpo. Paulo sacrificou a sua própria fisicalidade porque sabia que haveria uma nova fisicalidade de honra para ele. Isso me deixa muito feliz, certo? Você que é jovem, saudável, rato de academia, fitness, só come proteína, esse negócio maluco todo que o povo faz. Tem gente que não come comida, come ponto, né? Come uns negócios que eu acho muito esquisito, né? Eu devia não achar tão esquisito, para a minha saúde ficar melhor, mas eu acho. Talvez seja uma promessa que não faz muito sentido para você, né? Mas se você está mais velho ou menos saudável, a promessa de um novo corpo de glória é uma coisa que toca de uma forma diferente. Às vezes você está doente, às vezes você está já fraco, às vezes teu corpo já não responde mais como deveria responder. E Deus promete que esse corpo de desonra de agora vai ser trocado por um corpo de honra. Talvez você tenha alguma doença que te acompanhe pelo resto da sua vida e que não vai embora. Você tem alguma doença crônica, seja em aspectos do cérebro, seja no próprio corpo, seja interno, seja externo. Deus vai te dar um corpo de glória. Vale a pena sacrificar esse corpo presente, porque há um corpo futuro que nos é prometido. Em último lugar, caminhando por fim, o tempo já está indo embora, Paulo fala que essa ressurreição, ela vai vencer a última das nossas inimigas, o último dos nossos desafios, que é a morte. A gente não tem que temer a morte. A gente não tem que viver uma vida cristã segura, porque há uma promessa de que a nossa inimiga final, aquilo do qual todos os homens fogem, vai ser destruída por essa ressurreição. Ele diz a partir do versículo 50,
chegando até o versículo 57. Mas digo isso, irmãos: carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o que é imperecível. Eu vos digo um mistério: nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados. Nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados por essa ressurreição. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão imperecíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível, e o que é mortal se revista do que é imortal. Mas quando tudo que perece se revestir do imperecível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi engolida pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio, de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa ressurreição é uma graça para que nós possamos vencer a própria morte. Você teme morrer? Você tem medo de morrer? Em algum nível é saudável ter algum medo de morrer, senão você não olhar para os dois lados antes de atravessar a rua, né? A gente se vê um carro, a gente corre, a gente tenta de alguma forma se proteger, né, da morte. Mas a morte não é mais um temor noturno. A morte não é mais um nervosismo diário. O cristão não vive mais com pânico de morrer, porque ele fez as pazes com a morte, como se faz as pazes com o inimigo fraquinho. Eu faço Muay Thai, por mais que meu formato físico um pouco arredondado não ajude a você achar que eu sou atleta, né? Mas há 4 anos eu faço Muay Thai, e as pessoas que mais me tratam bem são aquelas que vão ganhar de mim. O cara que acha que de alguma forma pode perder, ele me trata meio mal. Então quando tem um sparring, o cara que está no meu nível, ele quer quebrar a porrada em cima de mim, ele quer me bater, ele vai dar um jeito, ele me trata mal, fica com raiva. O cara que está níveis acima de mim, ele me trata bem, me abraça, me dá um cheiro, aí bate devagarzinho, porque ele sabe que se ele der com força, eu desmonto. Então o cara está tranquilo, ele sabe que eu não sou um desafio para ele. Eu não sou um desafio para ele. O cristão, ele trata a morte bem. Ele não é um desafio para ele. Porque a morte está vencida. Sabe o jogo comprado? Você entra mesmo só para dizer que foi? Sabe? O jogo está comprado, o jogo está vencido. A gente já venceu a morte. Quando a gente encontra a morte, a gente está encontrando um inimigo que já vai passar. É só a tabela que tem que ser cumprida. Quando o crente morre, ele não morreu de fato. É lá que ele encontra a vida. Claro que a gente chora quando alguém morre. Quando outra pessoa falece, a gente fica triste não por ele, por nós. Se um amigo morre, uma esposa morre, uma mãe morre, se ela tem Jesus, se ele tem Jesus, as nossas lágrimas é pela saudade, é pela distância, é pela falta de contato, não pela pessoa em si. A pessoa em si está melhor do que a gente. Encontrou Jesus, está com Deus, está na ressurreição. E haverá uma ressurreição futura, última, que vai ressuscitar o corpo. A gente tem que encontrar paz, então, nos riscos de morte que a obra de Deus pode trazer em nós. Tanto risco de morte física, real, quanto num risco de morte para nós mesmos, de morte das nossas próprias experiências, dos nossos próprios prazeres. O cuidado e o serviço do outro é um ato de morrer a cada dia. Quando Paulo escreve 2 Coríntios capítulo 4, ele vai dizer que Deus opera nele morte para operar nos outros vida. E Paulo interpreta o ministério dele na igreja, de discipulado, de serviço, como um ato de morrer para que os outros possam encontrar cada vez mais vida em Cristo Jesus. O que vocês fazem aqui, se vocês se relacionam uns com os outros, se vocês ajudam uns aos outros, se vocês pregam ao mundo, se vocês se dão como igreja missionária a quem está em volta de vocês, é morrer. Você está morrendo todo dia. E Paulo diz, vale a pena morrer. Vale a pena morrer, não só porque os outros vão viver a partir da minha morte, mas também porque eu vou viver quando eu encontrar a morte. Você tem confiança nisso? Você acredita nisso? Você acredita realmente nisso? Você já passou por alguma experiência na sua vida que você ia ter certeza que ia morrer? Eu passei uma vez só. Tinha sido depois daquela grande tragédia da queda de avião do time de futebol. Pouco tempo depois eu peguei um voo. E todo o aeroporto estava meio tenso. Porque quando você tem uma tragédia de avião, demora uma semana para ouvir um sorriso dentro do aeroporto. Todo mundo fica meio nervoso. Tem aquela grande águia de metal, né, que voa sobre os céus.
Você fica meio... E teve a maior turbulência da minha vida nesse voo, logo depois da queda do avião. Depois alguém me ensinou que turbulência não derruba avião, né? Isso me deixou mais tranquilo. Mas na hora ninguém sabe disso. Aí começa aquela turbulência, aquela coisa louca, de que você com o cinto, o avião desce e você fica descolado da cadeira, preso pelo cinto e volta. Não sei se você já passou por um negócio desse, assustador. Aí criança começou a gritar, velha começou a rezar, a mulher do meu lado começou a vomitar no saquinho, começou aquele alvoroço. E eu, meu Deus, e você fica naquela batida, a cabeça vai para lá, cabeça tudo batendo atrás do avião. E você não pensa em muita coisa, até que começou um silêncio sepulcral dentro do voo. Aquela turbulência louca, todo mundo voando, eu lá atrás, eu vendo todas as cabeças, parecia uma grande orquestra, que fazendo assim, todas as cabeças iguais, e eu lá atrás, eu tive a profunda convicção, eu vou morrer. Sabe, aquela convicção mesmo assim, profunda. Acabou, é agora. Está só esperando o impacto, né? O que é que você imagina que você vai pensar, né, quando você tem certeza de morte? Né? Certeza da morte. Algumas pessoas passam por isso em sequestro, passam por isso em acidente. Né? Eu passei num voo, graças a Deus foi uma situação um pouco mais tranquila e controlada. Eu orei a Deus. Eu achei que eu ia fazer uma oração um pouco mais pomposa na hora de morrer, né? Senhor, leva a minha alma, te entrego o meu espírito e tal. Eu orei, Jesus me leve e cuida da Isa. Olha a oração do indivíduo, né? Negócio meio, Jesus me leva e cuida da Isa, né? Tudo bem, não foi lá muito poético, se eu escrevo isso numa biografia, não fica muito bonito para ninguém citar e pôr na blusa, né? Olha só a oração, a última oração do pastor Iago, coisa maravilhosa. Ninguém vai repetir isso no domingo. Mas eu fiquei muito feliz comigo mesmo nesse processo, não com minha habilidade poética, mas com essa convicção simples que todo crente tem que ter, de que Jesus me leva, né? Jesus, eu quero ir contigo, Jesus me dá essa paz. Você vai lendo as biografias dos homens que estavam com Deus quando morreram, e muitas vezes a última fala deles é uma fala de esperança e de graça, e de felicidade, de estar vendo os céus abertos. Muitas vezes você se relaciona com cristãos que estão doentes, e você vai para consolar e sai consolado. Você vai para falar do Evangelho e ouve mais do Evangelho do que fala, porque o cristão ele fez as pazes com a morte. Não porque ela não é inimiga, ela ainda é inimiga, ainda é um adversário, mas ela já está vencida. E isso afeta o modo como a gente vive na igreja. Se você não tem mais sequer a morte, como é que você pode também entregar um pouco da sua rotina, entregar um pouco do seu dinheiro, entregar algo da sua vida, do seu conforto, seja para a obra missionária, seja para o cuidado do outro, ou qualquer coisa parecida? Paulo escreve em 1 Coríntios 15, para que a gente não fique sentado na cadeira. Ouvir tudo isso aqui, concordar com tudo isso aqui, não é só dizer um amém, é também se sacrificar pelo outro, porque vale a pena, porque isso aqui é o trajeto, nossa pátria, nossa casa, está para além dessa vida. Vamos orar ao Senhor e seguir com o nosso culto. Senhor, nós te louvamos e agradecemos, porque a tua morte e a tua ressurreição nos dão esperança, são instrumentos para a obra missionária, faz com que valha a pena ir para o presídio, ir para os mendigos, ir para as escolas, ir para os países, ir à miséria, ir aos que se entregam ao pecado, colocar nossa própria vida em risco para falar de Ti. Porque essa vida não é nada. Quer acumular bens, riquezas, tesouros, segurança, reputação, prestígio, isso não vale de nada. Só o que importa, Pai, é aquilo que está na eternidade. Então minha oração, Pai, como oraram os grandes homens do passado, é que o Senhor ponha a eternidade nos nossos olhos. Que o Senhor possa pôr a eternidade nos nossos olhos, Senhor. E que ao fechar nossas pálpebras, nós possamos ver e vislumbrar, ainda que no nosso imaginário, como será o céu, como será a nova terra, como serão os novos corpos. Ficar imaginando, Pai, como uma criança que sonha. Que quando nós abramos nossos olhos, Pai, nós possamos olhar para essa vida com garra, com força, com vontade, com sacrifício. Nós possamos nos dar, Deus, nos entregar ao outro e à Tua glória. Que como Paulo possamos dizer que trabalhei mais, me esforcei demais, mas não eu, mas a graça de Deus comigo. Traz essa graça sobre nós, Deus. No santo nome de Jesus. Amém. Cremos no Pai nosso
ficar de pé? Cremos no Pai nosso Senhor, cremos em Cristo nosso Redentor, cremos no Espírito Santo, nosso Consolador. Que esse seja o nosso desejo. Nos reunimos em comunhão, no partilhar no vinho e pão. Tua palavra nos aponta a direção. E mais que isso, em continuação tornaremos teu nome conhecido e desejado entre as nações. Por causa dele, o justo em carne se fez nosso sacrifício, e mesmo sendo Deus, não se apegou à sua glória. Bebeu da ira do Pai e pra nos tornar belos, abriu mão da sua beleza, mas a morte ele venceu. O justo em carne se fez nosso sacrifício, e mesmo sendo Deus, não se apegou à sua glória. Bebeu da ira do Pai e pra nos tornar belos, abriu mão da sua beleza, mas a morte ele venceu. Ressuscitou e voltará. 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 Senhor, nós queremos te dar graças, porque tu não és apenas o Jesus histórico que viveu entre nós. Tu és o Jesus contemporâneo que vive e reina eternamente. Enche-nos de esperança, de razão para viver, não esperando aqui e agora, mas dando tudo o que somos aqui e agora, na expectativa certa do teu retorno e da glorificação dos nossos corpos. Tira do nosso coração, Senhor, qualquer apego ou veneração por esta vida, e como foi falado, coloca nos nossos olhos e também nos nossos corações a marca da tua eternidade.
Nós te pedimos isso, Senhor, por obra do Teu Espírito, para a glória do nome de Jesus Cristo. É no nome dEle que nós oramos também. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora e fortalecedora de Cristo Jesus, nosso Senhor, a comunhão, o poder, a presença e o cuidado do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós. E todos nós, em uma só voz, dizemos amém. Que Deus os abençoe, queridos.